Estamos aqui encerrando umas coisinhas antes das crianças chegarem. Amanhã aqui nos Estados Unidos é Thanksgiving e eu queria conversar com vocês sobre algo que está no meu coração hoje, que é decretar e pedir, né? Decretar e pedir. Vamos tentar diferenciar essas coisas, né? Decretar é quando eu declaro que algo já é verdade antes de ser verdade, que algo vai acontecer antes de acontecer. E pedir é quando eu peço para que numa situação futura, se acontecer, vai ser muito bem-vindo. E é curioso porque diversos momentos da nossa jornada cristã, a gente primeiro foca muito em pedir, né? Pedir para Deus. Diversas pregações que eu assisti quando eu me converti também estavam muito relacionadas a isso, né? Pedir, peça para Deus, seja guiado por Deus, né? E tá tudo bem, claro, isso é muito importante, pedir para Deus, e Deus se compraz com quem pede, né? Mas me parece que quando a pessoa tá tão focada em pedir, ela esquece que existe o poder do decreto, de decretar. Pega, por exemplo, Ezequiel, né? No Vale dos Ossos Secos. Ele decretou. Ele não... Senhor, eu te peço que esses ossos voltem a ter vida. Ele simplesmente decretou. Deus disse para ele decretar. E às vezes o que falta na nossa vida é que a gente decrete mais sobre as coisas que a gente quer e que devem se tornar realidade na nossa vida. Lembra, quando eu decreto, eu estou assumindo como realidade aquilo que ainda não consigo ver, aquilo que não necessariamente existe. Então eu fiquei refletindo sobre isso, né? Será que as pessoas têm decretado tanto assim sobre a sua vida, tanto quanto elas pediram, né? Será que o nosso nível de decreto é menor do que o nosso nível de pedido? E eu não estou dizendo que não é para pedir, mas será que a gente não deveria decretar mais? Será que a gente não deveria falar mais, decretar sobre a nossa família, decretar sobre a nossa vida, decretar sobre a nossa saúde, sobre os nossos estudos, sobre nosso casamento, os nossos filhos, sabe? A gente tem um poder quando a gente ora e a gente decreta em oração de simplesmente fazer algo realidade antes mesmo dele aparecer aos nossos olhos. E me parece que muitos de nós esquecem do poder de decretar, né? Muitas das vezes, aliás, em diversos momentos de fé, né? Por exemplo, pega o exemplo incrível da mulher com fluxo de sangue. Ela tinha fé e ela decretou: se eu tocar nas vestes dele, aliás, nem nas vestes, na orla das vestes, eu serei curada. Na orla, sabe? Então, isso é muito poderoso, pessoal. É muito poderoso. Você, ao decretar, precisa ter fé. E ao decretar, então, você declara aquilo que a tua fé te permite declarar como uma realidade antes de aparecer nos seus próprios olhos. Olha isso. Então, eu quero te convidar a você decretar mais sobre a sua vida, sabe? Decrete mais sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Não peça somente, tá? Decrete também. Porque a diferença que isso faz é surreal, pessoal. É surreal para tudo. Depois que eu virei essa chave, eu passei a decretar muito mais, né? Às vezes eu passo aqui um bom tempo na minha casa decretando. Lancei meu primeiro livro cristão, né? Depois de ter lançado mais de 70 livros. Lancei meu primeiro livro cristão, coloquei a mão sobre ele e decretei.
onde que ele iria chegar, quantas pessoas ele iria contribuir, né? E às vezes a gente tem uma visão pequena daquela ideia da Bíblia de que quando você ora, você liga o mundo aqui com o mundo espiritual. Quando você decreta em oração, é isso que você está fazendo. Você está ligando este mundo com o mundo espiritual. E quantos de nós hoje poderiam estar decretando mais? Às vezes Deus só está falando assim, meu filho, para que você está pedindo? Decrete. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Eu e você temos responsabilidade com o outro. E eu e você, ao sermos sacerdotes, nós temos uma relação com Deus de filhos. Então a gente tem poder para decretar. A gente tem poder para mudar situações. A gente tem poder para, inclusive, profetizar sobre a vida dos outros. Com responsabilidade, claro. Mas a gente tem todo esse poder, né? E muitos de nós hoje se apequenam, talvez, né? Não sei se é a melhor palavra, mas se apequenam sobre o poder que eles próprios têm de mudar situações. Será que hoje Deus não está querendo que você, ao escutar esse vídeo aqui, Ele não esteja falando contigo para você decretar mais? Então eu quero te convidar a fazer a tomar uma atitude. Tá? Coisa de professor, né? Coisa de professor. Então, eu quero que você tome uma atitude. Por exemplo, pega algo que você tem orado nos últimos 2, 3 dias. E eu quero que você faça o seguinte. Você vai começar a decretar. Não vai mais orar. Vai decretar também. Tá? Então, não é só oração. É decretar. Anda aí na tua casa e decreta. Decreta aí na tua cama, no teu quarto. Decreta, tá? Então, eu quero combinar isso com você. E eu quero te sugerir que seja justamente o decreto sobre o seu vale de ossos secos. Então, todo mundo tem algo que tá seco, né? Alguma situação da vida que tá seco, ou tá secando. Algum desafio na vida. Então começa a decretar aí. De verdade, decreta mesmo. Olha aqui, eu decreto isso, eu decreto. Sempre se submetendo a Deus e sempre decretando. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. Você vai ver. Porque quando eu penso essa diferença entre oração e decreto, eu sinto que a virada de chave de quando você está orando para também decretando, talvez a palavra que mais exprima isso seja ousadia. Pensa só, o profeta Elias, né? Ele estava lá e os 400 profetas de Baal contra ele. E ele foi lá e decretou. Ele teve a ousadia suficiente para decretar com muita fé. E aí o que aconteceu? Ele ficou vivo, né? E os 400 lá já era. Então, decrete mais sobre a sua vida. Não se esqueça de que a sua autoridade perante esse mundo, enquanto filho de Deus, você tem uma parte desse poder. É decretando. E às vezes o que está acontecendo é que você está pedindo, e Deus está falando assim, cara, decreta logo. Tô cariocando Deus, né? Porque eu sou do Rio, então, cara, decreta esse negócio aí. É você que tem que decretar esse vale de ossos secos aí para ganhar vida. Isso aí, grande Gerson, decreta, meu irmão. Manda brasa, tá? E eu quero trazer uma última lição sobre decreto que eu aprendi. O êxito do seu decreto está relacionado a duas coisas. Ah, Felipe, decretei. O êxito do seu decreto está relacionado, a ser coerente com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a tua vida.
Que às vezes, né, eu vi isso em inglês uma vez. Às vezes Deus diz no, né, não. Às vezes diz not yet, né, não agora. Às vezes ele diz yes, agora. E às vezes ele diz grow, que é cresça. Então, primeiro cresça, depois eu te dou. Né? Isso vale tanto para oração quanto para decreto. Então, primeiro critério é: está de acordo com a palavra de Deus e com o projeto de Deus para sua vida? Segundo, você tem fé suficiente para decretar? Porque é o seguinte, você vai decretar algo que talvez só aconteça daqui a 10 anos. Você vai ter fé para manter esses 10 anos aí? Vai acontecer? Você imagina o profeta Elias contra 400. E ele conseguiu contra 400 profetas de Baal. Todo mundo ali queimado. E ele mostrou quem é o Deus de verdade. Então, o que tinha em Elias que tem que ter em você e tem que ter em mim? O que tinha? Ele estava de acordo com a palavra de Deus, com o projeto de Deus para a vida dele. 1. E 2, ele tinha fé. Ele de fato acreditou que ia descer fogo do céu. E desceu. Né? Então, eu quero te convidar a refletir sobre isso, cara. Decreta mais. O que você tá pedindo, mas podia estar decretando. Né? E você vai ver muita coisa diferente acontecendo na tua vida. Sabe? Só que não espere que as coisas vão acontecer no mesmo dia. Não é assim que a banda toca. As coisas demoram para acontecer. Porque junto com o decreto vem a provação. E vem o teste, vem o processo seletivo para ver se você vai receber aquilo que você decretou. Sabe? E só Deus vai saber o que ele vai preparar para você nesse processo seletivo. Tá? Então, essa é a mensagem aqui de reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Se você chegou agora no final, vou deixar aqui a gravação para você. E eu quero te convocar a não dormir hoje sem decretar. Com fé e, de fato, fazendo e buscando sempre o que Deus te reservou para você. Tá bom? Tamo juntos, galera. Vou continuar aqui. As crianças estão chegando, então tem que acelerar as coisas. Tchau, tchau. Deus abençoe.